Você não escolhe seu propósito, você o descobre. E se está tentando decidir o que fazer da vida, é por isso que o dinheiro não vem. A maioria das pessoas acorda todos os dias sem nem saber por que acordou. E isso é um problema maior do que você imagina. Se você acorda só para trabalhar, pagar contas, ou porque é o que todo mundo faz, eu te garanto, você está indo na direção errada. Quando tenta escolher o que fazer da vida, você normalmente se guia por pressões externas, como desejos da família ou o que parece mais seguro. Mas quando você descobre o seu propósito, é como se uma parte de você acordasse de um sono profundo. É algo interno, não imposto de fora. Eu lembro exatamente da primeira vez que senti isso. Minha vida parecia boa por fora. Eu tinha uma empresa de limpeza e ganhava bem. Mais do que jamais imaginei ganhar, algo em torno de R$80 mil por mês. Mas dentro de mim existia um vazio que não me deixava em paz. Algo me dizia, isso aqui não é tudo. E esse sentimento ficou comigo por muito tempo, até que percebi o que realmente me fazia vibrar. Não era o dinheiro entrando, era ver meus funcionários evoluindo, traçando metas, organizando as finanças, acreditando em si mesmos. Foi aí que entendi. Meu propósito não era limpar escritórios, era despertar pessoas. E isso não veio como uma decisão, mas como um processo. E esse processo só começou quando eu parei para me ouvir, quando aceitei ficar em silêncio, algo que a maioria das pessoas evita a qualquer custo. O silêncio provoca perguntas incômodas como: o que você realmente ama? Essa vida faria sentido se acabasse amanhã? Por que você acorda? A maioria foge desse confronto e se entrega à rotina, ao barulho, ao automático. Mas quem não descobre seu propósito vive preso no dos outros. E por mais que se esforce, o dinheiro nunca flui com leveza, porque o universo não recompensa esforço cego. Ele responde à intenção alinhada. Curiosamente, muitos dizem que não têm tempo para buscar propósito, mas gastam horas rolando feeds, reclamando, fazendo o que não leva a nada. Por isso proponho um desafio simples. Acorde uma hora mais cedo, pegue um caderno, vá a um lugar calmo e escreva com sinceridade. Se eu pudesse viver daquilo que mais amo, o que seria? Talvez nos primeiros dias não venha nada, mas com o tempo as respostas virão. Ideias esquecidas da infância começam a emergir. E você vai perceber que nunca foi sobre escolher, sempre foi sobre lembrar. Paixões sufocadas. Ideias que você sempre achou bobas, mas que fazem seu coração bater mais forte. Você vai se surpreender com o que pode surgir do silêncio. Tem um dado interessante da Universidade de Stanford que diz que pessoas com clareza de propósito são mais resilientes ao estresse, mais saudáveis e mais propensas a alcançar sucesso financeiro. E isso não me surpreende nem um pouco. Porque quando você vive com propósito, tudo muda. Você para de se comparar, para de tentar se encaixar. Você começa a operar de um lugar muito mais poderoso, identidade verdadeira. É como se a vida finalmente fizesse sentido. Você começa a atrair as pessoas certas, as oportunidades certas. E o dinheiro passa a ser consequência, não mais o centro. Então eu te pergunto de verdade, você está vivendo o seu propósito ou apenas repetindo o que o mundo mandou você fazer? Essa pergunta não é confortável, eu sei. Mas é exatamente por isso que ela precisa ser feita. Porque do outro lado dessa resposta, existe uma vida inteira esperando por você. Uma vida onde você não precisa mais correr desesperado atrás do dinheiro. Uma vida em que o dinheiro corre atrás de você. Porque finalmente, você se tornou magnético. E tudo começa quando você para de decidir e começa a descobrir. Você já se perguntou por que acorda todos os dias? Não a resposta automática que todos dão, para trabalhar, para pagar as contas, porque tem que ser assim, mas a real, profunda. O que te faz levantar da cama com energia? Para muita gente a resposta é nada. E esse é o maior sinal de que a vida está desconectada do propósito. A maioria das pessoas não vive, apenas sobrevive. Levantam no piloto automático, já com pressa, celular na mão, a mente tomada por obrigações. E esse ciclo se repete todos os dias, semanas, meses, até os anos passarem. E um dia elas se perguntam, o que eu fiz da minha vida? Mas aí já é tarde para voltar atrás. É por isso que eu insisto tanto.
Você precisa descobrir por que você está aqui. Qual é o seu motivo? Qual é o seu porquê? Porque é isso que dá sentido a tudo. Quando você descobre o seu verdadeiro propósito, acordar deixa de ser um fardo e se torna uma bênção. Você acorda não para fugir das dívidas, não por obrigação, mas porque existe algo maior esperando por você. Algo que te move, que te empolga, que te desafia e te preenche ao mesmo tempo. Eu levei isso a sério. E não foi com uma meditação de 5 minutos ou uma conversa bonita. Eu fui até um rancho em Clear Lake Oaks, na Califórnia. 3 dias. 3 dias dedicados exclusivamente a descobrir e escrever com clareza meu propósito de vida. E eu escrevi: viver e trabalhar em um ambiente próspero que encoraje produtividade e prazer para que eu possa servir melhor minha família, minha empresa, minha comunidade, minha nação e, por fim, o mundo. Essa frase não veio de um livro ou de uma palestra. Veio de dentro. E desde que eu escrevi isso, cada decisão que tomo é guiada por esse princípio. Mas sabe o mais incrível? Você não precisa ir para um rancho isolado por 3 dias para fazer isso. Você só precisa decidir dar atenção a si mesmo. Escolher um momento do seu dia, talvez logo cedo, talvez à noite, em que você vai se afastar do barulho, se desligar do mundo e se perguntar com honestidade: se ninguém estivesse olhando, o que eu amaria fazer todos os dias da minha vida? Às vezes a resposta vem como um sussurro, outras vezes ela vem como um grito, mas ela sempre vem. E quando vem, tudo muda. Sabe aquela sensação de estar perdido, de estar sempre atrasado, de estar vivendo uma vida que não é sua? Ela desaparece, porque finalmente você entende o que está fazendo aqui. Não é sobre ter a agenda cheia. Não é sobre trabalhar 10 horas por dia. É sobre saber por que você está fazendo isso. É sobre trabalhar com sentido, amar o processo, construir algo maior que você. Tem uma pesquisa da Universidade da Califórnia que mostra que pessoas com senso de propósito têm maior longevidade, melhor saúde mental e física e níveis mais altos de bem-estar. Isso não é coincidência. Quando você acorda com um porquê forte, seu corpo responde. Sua mente clareia. Sua energia aumenta. Você para de resistir à vida e começa a fluir com ela. E sabe o mais curioso? Quando você encontra o seu propósito, você não precisa mais correr atrás de motivação. Ela passa a correr atrás de você. Você já sentiu aquela vontade de jogar tudo pro alto e começar de novo, mas não sabia nem por onde começar? Talvez não seja uma vontade de desistir da vida. Talvez seja sua alma tentando te dizer: você está vivendo fora do seu propósito. Eu já vi isso acontecer com centenas de pessoas. Pessoas que largaram empregos que odiavam, que mudaram de cidade, que começaram algo do zero e pela primeira vez se sentiram vivos. A vida ganha outra cor quando você entende o motivo de estar nela. E acredite em mim, você tem um propósito. Ele pode estar enterrado sob anos de obrigações, medos, traumas ou inseguranças. Mas ele está aí, dentro de você, esperando o momento certo para vir à tona. E talvez esse momento seja agora. Você não ganha dinheiro porque não tem um propósito claro. Essa frase pode soar dura, eu sei, mas é exatamente o tipo de choque que muita gente precisa ouvir. A maioria das pessoas acredita que falta dinheiro porque falta oportunidade, falta tempo, falta estudo ou até sorte. Mas não é isso. O que realmente falta é clareza de direção, clareza de quem se é, do que se quer e por que se faz o que se faz. Quando você não sabe por que acorda, o universo também não sabe o que te entregar. É simples assim. Sabe aquela sensação de estar sempre correndo atrás de algo que nunca chega? Aquela angústia constante de trabalhar, se esforçar, mas nunca sentir que é o suficiente? Isso acontece porque você está se movendo sem uma base sólida. E dinheiro, o verdadeiro, duradouro e abundante, não vem para quem está perdido. Eu vivi isso na pele. Houve um tempo em que eu ganhava muito dinheiro com o meu negócio de limpeza. Mas, por mais irônico que pareça, aquilo não me preenchia. Era como se eu estivesse ganhando o jogo errado. Foi só quando eu entendi que o meu propósito era ensinar, inspirar e despertar o potencial das pessoas que o dinheiro passou a chegar com fluidez. Como consequência, não como objetivo,
Muita gente se perde nisso. Fica obcecada por fórmulas de renda, estratégias, atalhos e esquece que tudo começa de dentro. Dinheiro não é um fim. Dinheiro é um reflexo. Ele espelha o seu nível de clareza, seu alinhamento com aquilo que você realmente veio fazer aqui. Quantas pessoas você conhece que trabalham horas e horas por dia, que se matam de tanto se esforçar, mas vivem com a conta no vermelho? Agora pense, quantas outras parecem fazer tudo com leveza, parecem até estar brincando, e ainda assim prosperam? A diferença não está na quantidade de trabalho, está na intenção por trás do trabalho, está na energia que elas emitem. E isso vem do propósito. Eu criei um clube de streaming semanal porque percebi que havia centenas, milhares de pessoas pedindo para aprender mais, para ouvir mais. Pessoas que sentiam que algo dentro delas estava pronto para acordar. E foi essa percepção, esse chamado, que se transformou numa ideia, uma ideia alinhada com o meu propósito. E essa ideia gerou impacto, gerou transformação, gerou riqueza. Veja bem, quando você vive com um propósito definido, você se torna magnético. Você para de perseguir o dinheiro e ele começa a circular em sua direção. Porque agora você tem algo real a oferecer, algo que vem da alma e não da necessidade. E quando isso acontece, até o cansaço muda. Você pode até trabalhar mais, mas sente menos desgaste. Sabe por quê? Porque propósito é o combustível mais poderoso que existe. Você quer ver como isso é verdade? Olhe para grandes nomes que transformaram o mundo e ficaram ricos no processo. Steve Jobs não estava tentando ganhar dinheiro com tecnologia. Ele queria mudar o mundo através da criatividade e da simplicidade. Elon Musk não começou pensando em vender carros. Ele tinha um propósito de transformar a mobilidade, de impactar o futuro do planeta. Eles enriqueceram? Sim, mas porque estavam operando com uma clareza de missão. E essa clareza é o que os diferenciou de milhões de outros que tentaram fazer a mesma coisa, apenas pelo dinheiro. Agora olhe para o outro lado. Pense em pessoas brilhantes, talentosas, com diplomas, habilidades, mas que vivem frustradas, presas em empregos que odeiam. O que faltou para elas? Propósito. E quando falta propósito, todo esforço se esgota. É como remar, sem saber para onde está indo. Você até sua, mas continua no mesmo lugar. A ciência comprova isso. Um estudo do Journal of Psychological Science revelou que quem tem propósito definido alcança mais renda e satisfação pessoal, pois toma decisões estratégicas, economiza melhor e tem mais disciplina. Essas pessoas não reagem ao mundo, constroem algo com intenção. E essa construção começa com uma pergunta essencial. O que você ama tanto fazer que faria até de graça, entregando o seu melhor? Talvez você ainda não saiba essa resposta. E tudo bem, mas saiba, ela está aí dentro de você. E enquanto você não a encontrar, o dinheiro será instável, escasso ou virá com esforço excessivo. Quando você descobre seu propósito, o dinheiro começa a te procurar. Porque agora você deixa de ser apenas mais um e se torna alguém que sabe exatamente o motivo da sua existência. Se você está fazendo o que todo mundo faz, talvez esteja indo na direção oposta ao seu propósito. E isso pode explicar por que sua vida não sai do lugar, mesmo com tanto esforço. A sociedade foi estruturada para formar cópias. Escola, sistema, mercado. Todos empurram um molde. Estude, trabalhe, aposente-se e repita o ciclo. Mas ninguém te pergunta se esse caminho é seu. Ninguém te ensina a parar e refletir. Isso tem a ver comigo ou só estou repetindo o que todos fazem? Não falo isso por teoria. Falo porque vi acontecer, inclusive comigo. No início, quando eu trabalhava com limpeza, minha vida parecia estável aos olhos dos outros. Eu ganhava dinheiro, tinha uma empresa, mas sentia algo errado. Era como viver um roteiro que não era meu. E só percebi isso quando perguntei: por que estou fazendo isso? A resposta não vinha de imediato, mas a pergunta incomodava. Corroía a falsa sensação de segurança. E foi justamente esse desconforto que me impulsionou a mudar. O desconforto é o sinal de que você está fora do seu propósito. E é aí que muita gente trava. Porque sair do piloto automático exige coragem, exige nadar contra a maré, exige tomar decisões que talvez ninguém compreenda, só você.
Lembro de uma história marcante. Anos atrás, minha filha começou a trabalhar numa empresa de tecnologia. Ela estava entusiasmada e um dia trouxe um boletim interno para casa. Eu li o nome da editora, Bessie Tamares. O sobrenome me soou familiar. Pedi que minha filha perguntasse se o pai da Bessie era Marinos Tamares. Dias depois, ela voltou surpresa. Pai, é ele mesmo. Marinos era um imigrante que eu conheci limpando escritórios. Ele ganhava cerca de $1 por hora. Não dirigia, mal falava inglês. Mas eu acreditei nele. Ensinei-o a dirigir. Ajudei a montar o próprio negócio. Anos depois, ele era dono de várias empresas, rico, respeitado. Mas o mais importante, ele tinha descoberto o que queria da vida. E tudo começou quando ele decidiu parar de apenas seguir o que os outros faziam. E começou a escrever a própria história. Quando você faz o que ama, você sai do modo de sobrevivência e entra no modo de criação. Você para de viver no ritmo do mundo e passa a criar seu próprio ritmo. E isso é tão poderoso que transforma sua energia, sua presença e, inevitavelmente, seus resultados. Agora veja, se você tentar fazer tudo de uma vez, vai se perder. Vai ficar sobrecarregado, confuso, sem direção. Por isso, quando todas essas ideias começarem a surgir, e elas vão surgir quando você se conectar com seu propósito, você precisa colocá-las no papel, organizar, priorizar e escolher uma só, a primeira que vai te mover. Eu costumo dizer que sua meta é um pedaço do seu propósito em ação. É uma parte da sua visão sendo concretizada. Então você não precisa mudar o mundo todo de uma vez. Precisa apenas dar o primeiro passo fora do ciclo repetitivo que te trouxe até aqui. Se hoje você está vivendo algo que não te inspira, eu entendo. Mas eu também sei que isso não é permanente. Você pode sim sair disso. Pode construir algo diferente. Só que nada vai acontecer enquanto você continuar fazendo o que todos fazem, esperando resultados que só quem ousa viver com propósito consegue alcançar. O mundo não precisa de mais pessoas no piloto automático. Ele precisa de você, de verdade. E só você pode se dar essa permissão. A pergunta é, vai continuar copiando o script dos outros ou finalmente vai escrever o seu? Porque a mudança que você tanto procura começa no momento em que você decide parar de repetir e começa a viver com intenção. Você não nasceu para repetir o que todo mundo faz. Você tem um propósito e quando você descobre qual é, tudo começa a se alinhar. Sua energia, seu foco, sua prosperidade, sua paz. Nada externo vai preencher esse vazio se você não estiver conectado com aquilo que te faz vibrar por dentro. Agora, se esse conteúdo fez sentido para você, o próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela vai te levar ainda mais fundo nessa jornada. Lá a gente sobe mais um degrau na sua evolução. E você vai sair de lá 1% melhor do que entrou. E esse 1%, quando somado todos os dias, transforma uma vida inteira. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Eu te espero no próximo vídeo. Vamos juntos nessa jornada.